Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor. Estamos aqui dando continuidade ao podcast da semana. Desta feita estamos na ministração de quinta-feira. Acabamos a terça-feira. Tem um pequeno defeitinho no final. O pregador aí, depois dá uma olhada. Finalzinho ainda acabou deu erro de gravação, mas não tirou o mérito. E agora nessa quinta-feira, na minha podcast de quinta-feira, estamos ministrando continuidade ao tema. Só passar aqui para não ter nenhum problema, na ministração de quinta-feira. O nosso tema é momentos difíceis nos aproxima mais do Senhor. Repito, parece um paradoxo afirmar isso, né? Momentos difíceis nos aproxima do Senhor, mas essa é a descrição da Bíblia. E claro, o pregador ou pregadora que vai ministrar essa palavra, com certeza Deus usará para alcançar muitas vidas, porque muitos têm um entendimento errado de que um momento difícil ou afasta a pessoa de Deus. Ao contrário, no momento difícil, o pensamento de Deus é que aproxime dele, porque nós aprendemos a depender mais dele. E o texto de Mateus 5, 11, 12, palavras do Senhor Jesus aos discípulos e a nós, nos descreve assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Versículo 12. Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, 11, 12. Se o pregador quiser ler outro, completar mais, como eu falei agora, pode completar. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, nosso coração ao ler a palavra do Senhor. Mateus, o evangelista, o autor, Mateus declara que são os insultados, os perseguidos, os caluniados por causa de Jesus, que sempre serão reconhecidos, chamados de macairos, bem-aventurados ou felizes. Ao contrário do que muitos acham e acreditam, que eu preciso estar nas mesmas práticas que o mundo está e vive para ter reconhecimento humano. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Também Mateus nos fala e nos ensina que devemos nos alegrar e nos regozijar, pois grande é a nossa recompensa, ou a recompensa daqueles diante de Deus, por passarem por situações de perseguições, calúnias, difamações, mas permanecem permanecem firmes diante do Senhor e não se afastam dos princípios de Deus em detrimento aos valores e questionamentos desse mundo. Mateus também declara no texto que devemos nos sentir honrados quando fazemos o certo e o que é bíblico, e mesmo assim somos caluniados, perseguidos, acusados, maltratados, servimos de escárnios pelas trevas desse mundo que odeia tudo que provém de Deus. Devemos nos sentir felizes e honrados. Eu sempre digo, quando nós não estamos ofendendo o inferno e as trevas, nada na vida acontece. Quando nós estamos à luta, muitas coisas acontecem. Esta passagem também é uma das últimas bem-aventuranças que o livro de Mateus nos revela. A experiência difícil ou negativa da perseguição
como promessa de uma grande recompensa celestial para quem sofre ou quem procura neste mundo fazer aquilo que é certo e é correto. Tudo por causa do amor a Cristo. Saibamos valorizar as coisas que pertencem ao Senhor e não deixar que o mundo nos confunda como desprezíveis e acabamos caindo nessa tendência do mundo miserável de que as coisas que eles fazem de errado é que são mais importantes. O texto também declara que o próprio Deus revela-nos: felizes são vocês, os que sofrem quando são insultados, os perseguidos, os que dizem todo tipo de calúnia contra vocês, simplesmente por serem seguidores de Cristo. Quem já não recebeu críticas das mais diversas, por seguir a Cristo? Mas o mundo quer nos confundir, e o texto que lemos menciona isso. Não se atreva a inverter os valores daquilo que é importante para o Senhor. Não veja ou não iguale a sua visão ao do mundo, mas procure com os olhos do Senhor e com os olhos do Espírito Santo de Deus ver aquilo que é importante e significativo no reino de Deus. Perseguição por causa de Cristo é uma condição para ser bem-aventurado. Não é a perseguição em si, mas ser perseguido porque serve a Jesus. É para nós honra, glória e graça. Insultos, perseguição, calúnias, ações negativas contra os seguidores de Cristo são falsas acusações para os que servem ao Senhor, e o texto que nós lemos é o foco central daqueles que serão chamados de bem-aventurados por causa do nome do Senhor. Por isso, aprenda a ser feliz, aprenda a se regozijar no Senhor, por servir a Ele. Não podemos perder a visão desse mundo, nos perder na visão deste mundo controlado pela estrutura do diabo, que atua para nos convencer e querer inverter os valores de seguir ao Senhor. E como ser caluniado, criticado, difamado é pior, é ruim, ao contrário. Quanto mais difamados e caluniados formos por andar e viver na presença do Senhor, mais seremos bem-aventurados diante do Senhor. Precisamos acreditar nos valores de Deus, como ser fiel ao Senhor, seguir a sua palavra, o ensino, a risca, em detrimento ao que o mundo pensa, acha e diz que é importante. E nós sabemos que o mundo está dirigido pelo inferno. Preciso acreditar na palavra do Senhor. É hora, é honra, é alegria receber injúrias, críticas, desprezo, por ensinar o que o Senhor nos ensina e descreve como importante para a nossa vida. O versículo 11: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Entenda o momento profético que vivemos nesses dias e vamos viver diante do Senhor. Que momentos são esses, pastor? Repito de novo, o pregador pode ir por outro caminho. Eu estou lhe dando um caminho, isso não significa que você precisa ir por ele. Nós precisamos entender o momento que nós vivemos hoje. Os momentos que nós vivemos são momentos proféticos. Que momento é esse? Primeiro, vivemos dias em que os salvos verdadeiros estão sendo conhecidos. Não sei se você concorda, pregador. É o pastor Moisés que vai pregar.
nesses momentos tão delicados que nós estamos sofrendo e passando. E aí o pregador pode citar uma série de situações e circunstâncias. Na verdade, muitos entendimentos podem ser tidos, mas um deles é que o momento que nós vivemos hoje são dias em que os verdadeiros salvos estão sendo conhecidos diante dos homens e diante de Deus. Segundo os dias proféticos que nós vivemos hoje, esses salvos que estão sendo conhecidos, esses que pregam e ensinam a verdade, serão vistos pelo mundo como bizarros, esquisitos, estranhos, principalmente pelos homens que adoram as trevas. Nós seremos mais odiados e malquistos pelos homens, porque nós vivemos os princípios e ensinamentos do seu terceiro, esse momento profético que nós vivemos. Nós sempre estaremos errados, eles sempre estarão certos. Essa é a visão. Quem serve o Senhor sempre vai estar errado. Só você olhar o que está acontecendo hoje em nossa volta. O que nós fazemos está tudo errado. O que nós estamos fazendo é esquisito, é bizarro. O que eles, homens do mundo, fazem é o que é correto. Sempre seremos vistos pelo momento profético. Quarto, esse momento profético, nós seremos perseguidos, injuriados, caluniados, difamados. Serviremos de palco, de piada para esses homens e essas estruturas do inferno. Quinto, o momento profético que nós vivemos, nós seremos, os servos do Senhor serão odiados e vilipendiados cada vez mais por essa sociedade corrupta, mal e pagã. Por isso, aprenda de uma vez por todas que não há como conciliar mundo, suas práticas e a vida de um verdadeiro salvo em Cristo Jesus. Nós não somos trevas, nós somos luz, mas vivemos num mundo em trevas. Acredite de uma vez por todas. Compensa servir a Jesus mais e mais. Ser perseguido por Cristo é honra e nunca foi, nunca será desprezo. Como diz o texto do versículo 2, exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Isto é, nós sofreremos também isso. Somos melhores quando somos perseguidos e tentados ser atingidos pelo mal, pelas trevas. Arranje um espaço ou um momento no meio das suas lágrimas, choro, dor, perda deste mundo, para continuar dando glórias a Deus e servindo o Senhor neste mundo que cada vez mais nos persegue e tenta destruir a minha, a sua e as nossas vidas. Por isso, aprenda a ser fiel ao Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.